Para chegar até aqui, eu precisei de disciplina e estratégia e muitas vezes recalcular a rota. Nada do que é sólido nasce rápido. E no mercado da beleza isso fica ainda mais evidente. Porque não basta saber fazer bem, é preciso sustentar, evoluir e se posicionar. Eu sou Cláudio Serafim, maquiador e educador, e hoje eu construí uma trajetória sobre beleza, não só apenas sobre técnica. Beleza é leitura, comportamento, percepção e decisão. Aqui a conversa é madura, não é sobre volume, é sobre valor. Não é sobre tendência, é sobre visão. E eu mantive o foco, atendo mulheres que eu jamais imaginei atender um dia, assino campanhas de marcas e de produtos que eu sonhei em ter, e para abrir este canal do jeito certo, essa conversa não podia ser apenas sobre estética, ela precisa passar por estratégia, mercado e construção de valor. Por isso hoje eu recebo o Renato Gomes, o meu sócio, um profissional com mais de 2 décadas de experiência em negócios, investimentos e construção de processos sustentáveis. Alguém que entende profundamente como o mercado se estrutura, se evolui e se consolida. E se é isso que você procura, eu te desejo boa sorte e que você seja bem-vindo a esse bate-papo. Seja bem-vindo, Renato. Sejam bem-vindos todos. Temos uma missão enorme pela frente. Uma missão gostosa. E bem desafiadora. Exato. É uma missão de um mercado gigantesco, um mercado belíssimo. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir de forma ímpar, transformando de fato a forma de transmitir o conhecimento tão nobre que é o conhecimento da maquiagem para profissionais que queiram subir o nível, como você mesmo disse. Exato. High ticket. E a Makeup for Us é isso, é a maquiagem para todos, mas para todos que querem evoluir como profissional, que querem evoluir no seu padrão de clientes e que querem se tornar referência. E eu estive aqui com muita disciplina e cheguei até aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha história, para poder entender de fato como eu cheguei até aqui e como permanecer, que eu acho que é o mais importante. Estamos muito curiosos, acho que é importante, Cláudio, você traçar a linha do tempo, né, da sua trajetória, porque sua história é uma história que vale a pena ser contada e vale a pena ser assistida. Sim. Esse ano faz 10 anos que eu me tornei maquiador, mas já trabalhei em banco, já trabalhei com outras coisas, não muitas outras coisas, mas basicamente dos 15 aos 18 eu trabalhei no banco como estagiário e trabalhava na Caixa Econômica e comecei a minha vida profissional logo ali. E acabei fazendo o concurso público da Caixa, dos 17 para os 18, para poder ingressar no banco, porque... Funcionalismo público? Não, super, porque quem faz concurso está feito para o resto da vida. Era isso que eu não via. Perde um emprego nunca mais. Nunca, eu ouvia muito isso dos meus pais e beleza, eu era um jovem e eu ouvia os meus pais. Nós fomos criados para estudar, ter um emprego sólido e se aposentar. Exatamente, e aí eu fiz o concurso, eram 9.000 vagas disponíveis, eu passei entre os 6.000. Caramba! Exato, e acabei pedindo conta do banco. Por fim, não fiquei no banco e fui fazer um curso de arte. E minha formação ela é artística, em artes cênicas e artes visuais. Só que no espetáculo de conclusão do meu curso tinha um módulo de maquiagem. Caramba! Artística. Eu fiz o módulo de maquiagem artística, mas não era o que eu queria. Parece que a coisa já meio que te perseguia, né? Me perseguia. Observação, eu nasci para fazer o que eu faço, Renato. Eu não tenho dúvida. Eu, aos 5 anos de idade, eu cortava o cabelo da minha irmã debaixo da mesa. Eu costumo dizer que quando eu coloco 10 mulheres, uma ao lado da outra, e me perguntam qual foi a maquiada por você, rapidamente eu identifico. E nem sempre foi assim. Eu aprendi a maquiar a partir dos 18 para os 19 e... aprender a maquiar a partir dos 18 e 19 não é muito fácil, porque as meninas, elas nascem, mãe, quero um batom, passando batom. Eu aprendi a passar batom aos 18 em alguém. Então a minha boca, por exemplo, era meio torta. Eu não sabia, por exemplo, às vezes desenhar tão bem, e já aconteceu de pedir para cliente passar o batom, para você ter ideia. De tanto que eu ficava com medo, ou de a cliente ser muito imponente. Insegurança, né? Exato. E aí, a partir daí, eu fui fazer esse curso de maquiagem, que foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu formei no ensino médio, e eu passei em 2 vestibulares de cinema e de jornalismo, meu pai disse que não podia pagar a faculdade. E eu falei, tá, tudo bem. Só que aquilo era a deixa que eu precisava para poder fazer o que eu queria. O que seus pais faziam? Meu pai, ele é mecânico,
E a minha mãe era dona de casa, sempre foi dona de casa. Família tradicional brasileira. Família tradicional brasileira. A família do meu pai tinha uma condição financeira melhor e a família da minha mãe era uma família economicamente mais frágil. Pai provedor, como é o padrão. Exatamente. E nesse meio tempo, eu fui me ingressar num curso de maquiagem, porque eu sempre amei fazer isso. E aí, falei, putz, saí do banco, como que eu vou pagar esse curso de maquiagem? Porque eu nunca gostei de pedir aos meus pais nada. Nunca gostei. A minha mãe às vezes falava, pede seu pai tal coisa. Eu falo, mãe, pede você. Você e ele é o meu pai e a minha mãe, e vocês têm que ajudar a gente. Eu não posso ajudar vocês. E aí eu nunca pedi a eles nada. Entrei nesse curso e para pagar o curso eu precisava de dinheiro. Para onde eu fui? Trabalhar na C&A. Meu primeiro trabalho de carteira assinada. Já passei por lá. E lá eu vendia, curiosamente, cartões presentes que Vossa Excelência ajudou a desenvolver. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Renato é um monstro desse mercado corporativo, Fundei a minha empresa nesse segmento e ela se tornou a maior da América Latina. Exatamente. E aí acabei trabalhando na C&A, o meu salário era R$575. Eu ganhava 575, 250 era o valor do meu salário, metade desse salário era para poder pagar o curso e a outra metade era para poder pagar os custos, comprar produto. Então, por exemplo, eu ganhava 575 e a outra parte era para pagar o curso. O que sobrava eu investia, certo? O que aconteceu? Eu simplesmente comecei a fazer uma vez por semana o curso. Só que eu nunca falei para o meu pai nem para minha mãe, certo? O que aconteceu? Um belo dia minha mãe descobriu e contou para o meu pai. A minha irmã contou para o meu pai. E aí, beleza. Quando pensa que não, meu pai me ligou e falou, e aí, quais são os planos? Quando pensa que não, eu falei, putz, ele já sabe. E aí, beleza. Ele me perguntou e eu falei, olha, eu tô fazendo um curso de beleza. E ele falou, mas isso dá dinheiro? Foi a única pergunta que ele me fez. Isso dá dinheiro? Eu falei, assim como toda e qualquer coisa, que a gente deposita tempo e perseverança, assim eu vou ter retorno. Só o tempo vai me dizer. E fui trabalhar num salão da minha cidade. Pedi uma oportunidade para um cabeleireiro da minha cidade. Quantos habitantes tem a sua cidade? 200 mil. Pequena? É região metropolitana de Belo Horizonte, Santa Luzia. E fui trabalhar nesse cabeleireiro. Só que como eu era muito recente na profissão, uma semana que eu estava com esse cabeleireiro, ele me chamou e falou, olha, eu percebo que você realmente é muito novo na área, você está começando e eu queria te fazer uma proposta. Você fica como meu assistente e eu te pago um salário fixo. Eu passei a deixar de ganhar 575 e ele me deu um salário de R$1.000. Inclusive, sou muito grato a ele até hoje. É um dos homens que abriu a porta para mim, me ensinou muitas das coisas que eu sei. Formou um grande profissional. Sim, sou muito grato, somos amigos até hoje. E ali eu comecei a ser assistente dele. E aí uma cliente dele queria maquiar, ele me colocava para maquiar ela. Aí vinha uma modelo aos finais de semana ou durante a semana eu maquiava, porque a agenda estava mais tranquila, eu chamava alguém para poder maquiar, uma amiga minha. E eu comecei a movimentar a minha agenda de maquiagem dentro do salão dele. Eu parei de ser um custo para ele, de salário, e eu passei a trazer alavanca de receita para a empresa dele. Então, para ele era muito mais interessante me alavancar como um profissional do que eu ficar como um funcionário. Resumo da ópera. Você se pagava e ainda dava lucro para ele. Exatamente. E eu comecei a trazer muita cliente e fazia as clientes dele. Então, eu maquiava muito no salão dele aos finais de semana. Acabou ficando pequeno para mim, tive alguns percalços no caminho, ele tinha uma sócia e essa sócia, ela era uma mulher complicada e eu preferi me desligar. Então eu simplesmente peguei um belo dia, eu agradeci ele a oportunidade e fui para um outro salão da minha cidade. Quando eu fui para esse salão da minha cidade, eu não tinha salário mais. Era sob resultado. Ali a gente separava o joio do trigo. O filho chora e a mãe não vê. O filho chora e a mãe não vê. O que eu fiz? Eu entrei nesse salão e eu fiz uma promoção. Cabelo e maquiagem por R$99. A minha primeira cliente era às 5 da manhã, formatura da polícia, para eles entrarem às 7 na colação. E a minha última cliente era 11 da noite. Terminava ela 11 da noite por aí. Então eu trabalhava muito. E ali eu fui fazendo dinheiro. Durante um ano eu fiquei com esse pessoal e nesse meio tempo eu
comecei a entrar num círculo vicioso e não era o que eu queria. Eu esperava passar segunda, terça, quarta, quinta, para chegar sexta e sábado, basicamente, que é o movimento que a gente tem em salão, para poder trabalhar. Então eu assistia a sessão da tarde, a semana inteira, para no final de semana trabalhar. E era até engraçado, porque eu trabalhava tanto que a dona do salão, ela pegava a chave, me dava a chave e falava: Cláudio, eu não vou fechar salão à meia-noite, você é o workaholic, você é quem está fazendo a sua loucura, então boa sorte. Fecha você. Fecha você. Já fechei muita empresa também, viu? Isso. Ou é assim, ou não dá certo. No pain, no gain. O trabalho, ele te recompensa. E aí, como eu sempre digo, nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. De repente, num belo dia, o que aconteceu? Eu me cansei. Eu falei, putz, eu quero viver experiências novas, eu quero conhecer pessoas novas, culturas novas, comidas novas. De duas, uma. Ou eu vou para São Paulo, ou eu vou para fora. Naquela época, por R$99, eu tinha 1 hora para maquiar as clientes, só que os últimos 10 minutos restantes eu separava para poder fazer o meu marketing gratuito. Todas as clientes que saíam da minha cadeira eram fotografadas. Eu investi nessa época um iPhone 7, investi num iPhone 7, que custava nessa época uns R$4.000, e falei, essa vai ser a ferramenta que vai alavancar os meus atendimentos. Isso em que ano, Cláudio? Isso em 2017. Para já ter um conceito de internet? Exato. Isso em 2016, por aí. É raro. Exato. E aí eu falei, vou alavancar esse meu trabalho com esse telefone, porque a foto tem qualidade, a imagem tem qualidade, e eu preciso disso, para que as pessoas vejam com qualidade o meu trabalho. Quando eu fui comprar esse telefone, foi até engraçado, porque o meu tio foi comigo, eu comprei numa dessas lojas de Instagram, e aí fui no Pátio Savassi, em Belo Horizonte, pegar o telefone e dar o dinheiro. Quando eu tirei aquele bolo de dinheiro, o meu tio olhou pra mim e falou assim, quanto é esse telefone? Eu falei, R$4.000. Ele riu, tipo assim, ele falou, não, é mentira, você tá brincando, você tá maluco comprando um telefone de R$4.000? Enfim, comprei o telefone, comecei a fazer muitos modelos, e fotografar. Então esse telefone tinha uma qualidade de imagem muito boa. E aí sim eu fui alavancando os meus atendimentos. Só que o negócio se deu tão bem, funcionou tão bem, que eu comecei a cair nesse círculo vicioso. E eu falei, putz, preciso de um gás novo. Quando eu fiz a cotação para morar em São Paulo, naquela época, mesmo ganhando o que eu ganhava, estava muito caro. Isso há 10 anos atrás. São Paulo sempre foi caro. Tipo, R$2.000, R$3.000, R$4.000, tipo um quarto. Já paguei aluguel dessa monta. Não dava. Quando eu fiz a cotação para morar... quando o cara tá ganhando um salário... Exatamente. Regrado. E São Paulo não é terra de amadores, né? Sem massagem. Exato. Quando eu fiz a cotação para morar em Lisboa, um pacote de arroz era 40 cêntimos. Uma lata de feijão cozida era 80 cêntimos. Eu não precisava cozinhar. E se eu quisesse uma Coca-Cola, para poder dar uma refrescada, era €1. Então era maravilhoso. Meu aluguel era €250, maravilhoso. Segurança, cidade arrumada pra caramba. Exatamente. Mas eu nunca tinha voado, Renato. Eu nunca havia voado na minha vida. Eu nunca tinha saído do meu estado. Então a minha primeira viagem, e quando eu decidi sair de casa, eu peguei um voo de 10 horas até Madrid. Você teve a proeza de conhecer Lisboa antes de São Paulo. Exatamente. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Me moldou, me deu muita resiliência para eu poder viver São Paulo, porque São Paulo só não dá certo quem não quer. Exatamente. E aí fui para Lisboa, desci em Madrid, fiz a imigração e tudo mais, e quando eu cheguei em Lisboa, pisei em Lisboa, era um dia chuvoso de inverno, eu virei para mim mesmo, Renato, falei assim, é aqui que eu vou fazer a minha vida. E aí comecei a trabalhar num salão, trabalhar em outra, conheci anjos na minha vida, que me ajudaram muito, me impulsionaram muito, e sou muito grato a todas essas pessoas que, sabe, se abriram para mim. E aí, num belo dia, depois de já ter uns 2 anos de Portugal, uma mulher me liga. Cláudio, uma amiga me indicou você e eu estou querendo maquiar. Falei, claro. Quando eu chego na casa dela, era uma mulher de um jogador de futebol. Caramba. Exato. Ele era o Renan Ribeiro e a Rayane Ribeiro, que é a esposa dele, grandes amigos, e eu maquiei ela. Quando eu maquiei ela, uma postou e a outra postou. E aí eu conheci a Brenda Matar, esposa do Luizão, ex-esposa do Luizão, jogador da seleção brasileira.
Conheci alguns outros jogadores de futebol, Thiago Silva. Quando eu vi, eu estava em Londres. Estava na Itália fazendo um jogador do Lazio. Inserido. Estava super. E aí fui fazendo os meus atendimentos. E a minha vida foi melhorando, a minha cartela de clientes foi melhorando. E eu fui podendo cobrar valores melhores para poder ter uma vida melhor. Porque é muito limitado, eu sou uma pessoa só. Então a lei da oferta e da demanda, ela precisa valer. Então eu precisava subir o preço porque eu posso maquiar poucas pessoas. A escala é curta. Exato. E aí, um belo dia, atendendo uma dessas mulheres, eu estava entrando no Tivoli, um hotel em Lisboa, e estava saindo um senhor. Estava entrando eu e a minha cliente. Por incrível que pareça, era o cirurgião plástico dela. E aí ela me apresentou esse cirurgião plástico. No que ela me apresentou o cirurgião plástico, aí a vida seguiu. No dia seguinte eu fui almoçar no Je ne sais quoi, que é um restaurante nessa mesma avenida. E dentro do Je ne sais quoi tem uma Fashion Clinic, que é uma loja de luxo, que vende multimarcas. Quem estava dentro da loja? O cirurgião plástico. De testa. Com a mulher dele. Quando eu entrei com as minhas amigas, ele viu as minhas amigas eram clientes dele também, e aí ele me apresentou para a esposa dele. Quando ela me apresentou para a esposa dele, ela olhou para mim e fez assim, ó, me olhou de cima e embaixo. E ela virou para mim e falou assim, não perguntou meu nome, não perguntou nada. Ela virou para mim e falou assim, você está errado, seu lugar não é aqui, seu lugar é em São Paulo. E eu tô te esperando em São Paulo. Eu falei, você acha? Ela falou, eu tenho certeza. E aí, vida que segue. Passou uns 2 meses, ela me ligou, Renato. Quando ela me ligou, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho uma festa no Porto durante 3 dias, você consegue me maquiar? Inclusive, Licibete, um beijo, obrigado por ter me chamado. Já jogou a régua lá em cima, né? Era a festa de 50 anos do João Adib. Caramba. Dono da CIMED. E aí cheguei, maquiei ela, missa de abertura com o padre Fábio de Mello, e quando ela chega no evento, a esposa do Adib vê a maquiagem e fala pra ela assim, quero esse maquiador. Quero ele no meu quarto amanhã de manhã. Não me importa como você trouxe, o que você fez pra trazer, eu quero ele amanhã. E pronto. Maquiei ela, quando eu abro a porta do quarto, o João Adib abre a porta do quarto. Se não me engano, ele estava com uma camisa do Palmeiras. Eu acredito que ele seja palmeirense, não sei. Se eu estiver errado, me perdoe. Ou ele tá de amarelo ou de verde. Exatamente. E maquiei ela. Quando ela chega no segundo dia de festa, a amiga dela fala, amiga, eu quero aquele maquiador emprestado. E aí eu comecei a conhecer as mulheres. No boca a boca, no boca a boca. É a maior propaganda que existe. Mulheres. Das mulheres é o melhor. O que aconteceu? Eu simplesmente fui embora, acabou os 3 dias de festa, não maquiei aquela terceira mulher, porque eu não tinha agenda, e fiquei pensativo. Falei, poxa, eu não tenho um passarinho para dar água, não tenho nada, eu preciso conhecer São Paulo. No que eu fiz isso, eu organizei a minha agenda, vim para São Paulo para tatear o mercado, para sentir como realmente funcionava. Quando eu cheguei, eu liguei para Alice. Olha, eu estou em São Paulo, se você precisar de mim, eu estou à disposição. Beleza. Ela falou, eu não acredito que você está em São Paulo, Claudinho. A gente tem que sair para jantar. E aí ela marcou um jantar, eu conheci ela e ela levou uma amiga. Ela não se contentou, no dia seguinte, ela me levou para almoçar no Tambui e me apresentou a Carla Bola, que é a dona do Tambui. E ela foi me apresentando as pessoas. Era o Giancarlo Bola, né? Exato, acredito que sim. Que faleceu, inclusive. O pai. E aí ela assumiu o restaurante. E aí pronto. Fiquei 30 dias em São Paulo, conheci uma galera, maquiei ela e tudo mais. Quando eu estava indo embora, falei, putz, agora é que são elas. Não tenho nada que me prende, posso fazer o que eu quiser, será que eu vou para São Paulo? Organizei os meus contratos, fechei os contratos que eu tinha e comprei uma passagem para São Paulo. Quando pensa que não, eu simplesmente desci em São Paulo e comecei a fazer os meus atendimentos de uma cliente, fazia dela, ela maquiava toda semana, e aí beleza. Só que eu vim para São Paulo, mas não vim pro jeito que eu queria. Eu sempre falei, se eu for para São Paulo, eu só atendo em um lugar, no Marcos Proença. É um dos maiores salões de cabeleireiros do Brasil, mais tradicionais e que tem mais a ver com a minha energia profissional. E não deu certo. Fui embora depois de 6 meses, porque não gostei da equipe que eu estava. Quando eu falei que estava errado, poxa, eu só testei um salão. Não dá para eu voltar, né? Embora para Lisboa sem testar mais um. Comprei uma passagem, Renato, voltei e quando pensa que não, desci do avião, tomei um banho,
chamei o motorista e desci no Proença. Falei, é aqui que eu vou atender. Quando eu entro, falei com a secretária, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Cláudio. Eu gostaria de falar com o responsável pela unidade, porque ele tem 2 unidades, uma na Avenida Europa e uma na Vila Nova Conceição. E ela falou, claro, só um instante. Renato, quando pensa que não, tinha uma mulher do lado dela. Ela levantou, veio na minha direção e falou, boa tarde, tudo bem? Eu falei, boa tarde, prazer, meu nome é Cláudio. Ela falou, tudo bem, Cláudio, não precisa se apresentar, eu já te conheço. Olha. E te sigo. E aí eu gelei, meu coração gelou nessa hora. Quando pensa que não... Você já tinha conteúdos relevantes? Eu já tinha uma rede social estruturada. E eu já atendia pessoas que era o mesmo padrão do salão. O posicionamento digital, ele é fundamental. Como você disse, né? 2 tipos de empresas vão existir. Exatamente. As que fecharam Exatamente. e as que ainda vão fechar. Exato, se não tiver na internet. Exatamente. Exato. E foi assim que aconteceu. Ela virou pra mim e falou assim, eu te conheço, te sigo, o que você precisa? Eu falei, olha, como você já me acompanha, eu não moro aqui há alguns anos, mas eu estou voltando pro Brasil e eu quero atender as minhas clientes aqui dentro dessa unidade. E eu queria aquela unidade, que era a unidade conceito. Grandiosa, linda, branca. Quando pensa que não, ela fala, você tem certeza que você quer atender em salão? Eu falei, tenho. Mas você tem certeza mesmo? Eu falei, tenho. Eu tenho uma bancada para você. Olha. E me deu a bancada. E aí acabei trabalhando com eles 2 anos, e o Proença é um ser humano incrível, um dos profissionais mais incríveis que eu já conheci. Ele fazia questão de todas as clientes que sentavam na cadeira dele, se eu passasse por perto, de me apresentar às clientes, de... Que legal isso, né? Você ainda não conheceu a maquiagem do Cláudio? É maravilhosa. A forma como ele conduz o salão e que ele traz a equipe para perto, isso para mim não tem preço. Então, assim, ele me apresentou clientes maravilhosas. Porém, eu sempre tive 2 atendimentos em paralelo. Eu tenho a minha rede social que eu preciso estruturar, porque eu preciso ser independente, eu preciso ser um profissional independente, e eu tinha os atendimentos do salão. Nos atendimentos do salão, eu fazia os atendimentos e tudo mais, mas eu não cruzava as agendas. Cliente do salão era do salão. Afinal, o Proença tem uma estrutura para se pagar. Eu não posso simplesmente entrar no salão, pegar as clientes e levar para mim. Não é correto. Né? No mínimo antiético. Exatamente. Né? Então eu estruturava a minha rede social, criava os meus conteúdos e tudo mais, e as clientes que vinham a partir do meu Instagram, eu sempre fazia os atendimentos domiciliares individualizados, que é o que eu gosto de fazer. E aí comecei a fazer isso, até estruturar bem a minha rede social. O que aconteceu? Saí de férias há 3, 4 meses atrás e fiz o distrato. Assinei o distrato, agradeci imensamente pela oportunidade. O Proença virou para mim e falou assim, procurei ele para falar, já tinha avisado o jurídico, né? E aí ele virou para mim e falou assim, se você for falar comigo o que eu já sei, saiba que eu não estou muito feliz. As portas estão sempre abertas para você. Você é um profissional incrível, incrível. Foi super respeitoso, mas né? Você é do mundo. E eu sei disso, Cláudio. E aí, pronto, fui de férias, acabei fazendo verão lá fora. Saiu com as portas abertas, Saí né? com as portas abertas. Que é o mais importante. É o meu lema, sempre. Na minha vida, todas as minhas portas sempre saem abertas. E saí de férias, quando voltei, fui cortar o cabelo, eu corto o cabelo no Proença. E aí, uma das gerentes passaram e falaram assim, quer vir de cliente? Vou abrir sua comanda. Eu falei, não vai abrir minha comanda não, porque o Didier é meu amigo e sócio da unidade. E aí elas riram e tudo mais. Quando pensa que não, passam-se alguns minutos depois, voltam umas 2 gerentes e elas me oferecem uma modalidade diferenciada, como freelancer. Cláudio, a gente organiza a sua agenda, você vem, atende e vai embora. A gente sabe que você gosta de ficar mais solto, mais avulso, até porque eu faço campanhas de marcas. Então vai lançar um batom novo, a campanha me chama, eu faço a campanha para sair nos canais digitais. E aí pronto, até eu ficar independente e hoje entrar com um projeto novo, que é a Make Up For Us, para a gente poder educar as pessoas, educar os profissionais, trazer profissionais de elite e não só para atendimentos, mas para atendimentos personalizados e de alto padrão. As coisas acontecem meio precocemente na sua carreira, né? Eu procuro muito as coisas e eu acho elas muito rápido, porque eu tenho muita disciplina. Eu acho que essa é uma palavra que me acompanha muito, é disciplina. O profissional que ele não tem disciplina, infelizmente, ele não consegue chegar lá. E como eu sempre digo, que nada resiste ao trabalho, né? Então, faz todo sentido. Sim. Mas veja, você tá com 28 anos? Tô com 29. 29 anos. Prestes a completar 30 em 2 semanas. E já tem agora mais um novo projeto
que é um projeto, né, ambicioso, é um projeto de formação de profissionais high ticket, e é um projeto realmente que é empolgante, né? O desafio tem que ser empolgante, senão não serve, né? E tão jovem, né, Cláudio? É uma necessidade que eu via, independente da minha idade. Eu acho que eu tenho 29, mas eu tenho uma alma de 40, e eu acho que foi pela necessidade mesmo. O amadurecimento da vida, né? Um amadurecimento precoce. Os meus pais, eles se separaram, eu tinha por volta de 9 anos. Eu costumo dizer que as pessoas não evoluem sem crises. Não. Se não há crise, não há evolução. E eu, por ser o mais velho de todos os meus irmãos, eu ajudei a cuidar deles. Tive que assumir, né? Tive que assumir o dia a dia, né? Ajudar minha mãe. Isso é amadurecimento na veia. Exato. Então eu via essa necessidade de trazer para os profissionais esse refinamento. Então é o polimento da oratória, do vestimenta. Você teve a oportunidade de conhecer muito cedo a alta roda, né? O circuito mais fechado, mais hermético, dificílimo de entrar e mais ainda de se permanecer. Que é uma coisa que eu sempre falo, eu fui convidado. Pois é. O que é mais interessante ainda. Mais raro ainda. A bolha é muito difícil. Muito difícil, é muito fechado. Exato. Eu estava alinhado, eu estava pronto para isso. Eu só não sabia como chegar. Que é o que a gente faz na Makeup for Us. Makeup for Us é maquiagem para todos. É maquiagem para todos que querem elevar o nível e que sabem o seu potencial, mas precisam de um polimento. A gente não vai te ensinar a vender curso online, a gente vai te ensinar a ser um profissional de excelência. Um profissional que sabe entrar e sair dos lugares. Afinal, a gente entra em casas que a gente jamais imaginaria entrar. Sim. Né? E engraçado, né? Porque você vai se envolver com conteúdo acadêmico denso, com mentorias, com uma escala, né, de educação bastante evolutiva, jovem e disposto a transmitir esse conhecimento, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Muito raro. As pessoas, elas querem o conhecimento para si. Exato. E não sabem que quanto mais você ensina, mais você se reafirma. Exatamente. Né? Mais você faz com que aquele conhecimento esteja, né, presente em você, né? Tem gente que está disposta a aprender. Eu acho que isso é o mais importante. A Makeup for Us, ela vem inicialmente para jovens iniciantes na profissão, que querem entender, que tem técnica, que tem o dom, porque maquiagem é muito sobre dom também, mas não só sobre o dom, mas para a gente colocar as coisas no lugares, para a gente entender o que realmente funciona e o que não funciona. Exatamente. Porque estratégias digitais para lançamento de produto, venda, tudo isso é acessível. Né? Agora, a arte de fazer, né? A arte de ensinar e o conteúdo que você vai ensinar, que é um conteúdo artístico, na essência, é a parte mais desafiadora, né? Encapsular isso, né? Exatamente. Então, isso a gente já tem bem estruturado. Eu acho que é um projeto para eu poder conscientizar esses profissionais ao longo do tempo. Então, a gente tem aí um projeto de, pelo menos, para profissionais iniciantes, de 3 meses, para a gente estar junto, para a gente poder Era isso que eu ia te perguntar, quais seriam aí as linhas de tempo? Exato. Eu acho que é o mínimo para a gente poder criar um profissional, para depois a gente criar mais corpo para ele. Que aí a gente entra num modo mais intermediário e finaliza com mentorias. Porque depois ele não vai precisar de mim tanto tempo. Ele vai precisar de mim em momentos muito especiais. Cláudio, quero criar um ecossistema, quero poder criar uma equipe, quero poder atender aqui, atender na Itália, atender em Nova York, e isso às vezes não tem muita clareza de como fazer. Na sua visão, o conteúdo vai impactar mais aquele iniciante ou aquele profissional que já é mais sênior na área? Eu quero muito que o conteúdo impacte todos os públicos, mas é muito interessante para mim que seja um público iniciante nesse primeiro momento. Mais flexível de se trabalhar? Não, porque a gente tem uma máxima dentro da beleza em que profissionais de cabelo e maquiagem, eles se tornaram profissionais de cabelo e maquiagem porque não tinha opção. Não deu certo, virou cabeleireiro. Não deu certo, virou maquiador. Então a ideia é criar realmente uma academia de beleza, uma academia onde se ensina sobre técnica, comportamento, sobre refinamento. Sim, conhecimento tangível, né? Conhecimento tangível, para tornar as pessoas mais completas como profissionais da beleza. E futuramente, quem sabe, um MBA de beleza. Sim, o mercado está bastante reticente com a aquisição de ensino
visto o que aconteceu recentemente, que foi uma enxurrada de cursos e cursos Exato. que as pessoas compraram e não levaram a nada. Exato. Receitas impossíveis de se realizar. E banaliza Fique o mercado. rico em 6 meses. Banaliza completamente. Esse tipo de coisa, e banalizou o canal de ensino, que é um canal muito eficiente, né? Se a pessoa realmente adquire aquilo que é verídico, né? É tangível, né? No caso da Makeup for Us, não é isso. A gente vai polir, a gente vai moldar o que a pessoa já tem. A gente vai melhorar o que o profissional já tem. Porque técnica a gente vai ter. A gente vai ensinar também. A gente vai ensinar sobre comportamento, sobre refinamento. O restante é com o profissional. A fase final de todo o processo da academia para criar profissionais de alto padrão é a mentoria. E a mentoria são encontros mensais. Sim. Só para realmente reafirmar o caminho que ele está seguindo, se está certo ou se está errado. Você acha que é mais difícil ensinar a maquiar ou ensinar a sobreviver dentro da High Society? Eu acho que ensinar a sobreviver dentro da High Society, dentro desse padrão, dentro dessa bolha aí de clientes muito exigentes. Porque você entra em casas que, dependendo do que você fala, não é bem aceito. Existem ideologias políticas diferentes. Existem clientes difíceis. Cada família é uma dinâmica, sim, né? Assim como cada rosto tem a sua particularidade. Não é uma receita pronta. Toda maquiagem não é igual. Cada cliente tem uma particularidade. E tem que surpreender sempre. Sempre. Né? Porque o High Society está acostumado a sempre ser surpreendido. Sim, mas é um sempre surpreendido muito leve, no sentido, é tudo muito fluido. Não existem grandes maquiagens, tipo, com muitas coisas. É sempre muito leve, é sempre muito cada vez mais, né? É sempre muito glow. As maquiagens são sempre muito naturais. É uma pele com cara de pele. É um lábio desenhado, mas sem estar extremamente desenhado. Passa-se a imagem de uma pele extremamente hidratada e não completamente maquiada. A mulher do alto padrão, ela gosta de ser vista como ela é, porém, com uma maquiagem bela. Isso agora, de quanto tempo pra cá? Nos últimos 5 anos a gente já trabalha com isso. Até porque a gente tem essa onda crescente na moda do Quiet Luxury. O Quiet Luxury, ele tá vindo cada vez mais. Esse ano, a cor do ano, se não me engano, é o Cloud White, é como se fosse nuvem. Eu não me lembro o termo correto, mas é off-white, é branco, é leve, é natural. Então, tudo caminha em volta do Quiet Luxury. E o alto padrão é isso, é a não necessidade de exageros. O alto padrão, ele mudou muito, né? Sim. Porque o emergente, ele começou a aparecer com muita força. Exatamente. E o emergente, ele quer se assemelhar à alta classe, mas infelizmente não consegue. Não é o dinheiro a questão, né? É cultura. É cultura, é berço. É de onde você vem, de onde você nasce. E por mais que você molde e tudo mais, é difícil. Pode acontecer? Pode super acontecer. Mas é difícil. Parece que é um ciclo onde o emergente corre atrás do rico e o rico se esconde do emergente. Exatamente. Então, assim, a beleza de alto padrão para mulheres de alto padrão, ela é sempre muito sofisticada, com traços muito refinados, com cores muito sóbrias, coral, rosa, máscara de cílios, cílios de cantinho, não é cílios inteiros. Então, a gente trabalha uma beleza que sofistica ainda mais uma mulher sofisticada. Se tornou minimalista, né? Exato. É basicamente isso. Bem minimalista. Exato. Então, aquela coisa da grife estampada. Não há. Não há mais, né? Não há. Então, nem na maquiagem pode acontecer isso. Então, para você ter ideia, no meu material de trabalho eu não tenho glitter. Eu não tenho produtos grosseiros. É tudo muito difuso. Eu vou iluminar uma pele, eu vou iluminar como se fosse a iluminação de uma luz que vem do dia. Eu vou iluminar uma pele, eu não passo muito iluminador. Eu passo a quantidade necessária. E, se possível, trabalho produtos em creme. A maior parte das clientes eu trabalho com produto em creme. Eu decidi focar em mulheres 30+, 40+, e 50+. Já fizeram a vida, já estão consolidadas algumas na maior parte. Sabe o que querem, né? Sabe o que querem. Como é que é a relação com as marcas, Cláudio? Então, existem produtos e produtos. Hoje em dia no Brasil, a gente tem muitos produtos nacionais que são muito bons. Deixa eu te perguntar, como é que está o fabricante brasileiro nessa corrida? Está muito bom. Por exemplo, a gente tem uma das marcas mais famosas do momento, que é a Oceania. A Oceania, ela é completamente inovadora, ela é completamente
traz produtos muito lúdicos, muito gostosos de ver, com qualidade e performance. E nacionais. Nacional. E isso pra gente é muito bom. É uma marca que faz o que tem que ser feito, com qualidade e produtos que funcionam. Isso é muito importante na nossa indústria da beleza hoje. Fico feliz de ouvir isso. Isso é muito importante. E a Oceane vem trazendo essa ideia de produtos que funcionam de forma acessível e sempre com inovação. Faz o mercado correr atrás, Exato. No alto padrão, elas não se importam tanto com, estou sendo maquiada com isso ou com aquilo. Elas se importam com o resultado final, com a qualidade. Mas sim, produtos de alto padrão para maquiagens de alto padrão são diferentes. Falam por si só, né? Falam por si só. Então, querendo ou não, a cliente ela dá uma olhada na bancada, ela vê o que está usando nela, ela pergunta o que está sendo usado nela, porque ela também conhece. Ela tem acesso, ela viaja, ela vai para Miami, ela vai para Nova York, ela tem acesso a comprar produtos de produtos importados. Então, para ela, realmente isso é importante, porque ela sabe que a cosmeticidade, a qualidade desses produtos, ela é muito mais testada, ela é muito mais avaliada, na maioria das vezes, do que um produto nacional, por exemplo, feita por uma influenciadora, por um laboratório X. A maioria desses produtos, se você pega, por exemplo, uma Yves Saint Laurent, se você pega uma Lancôme, se você pega uma Shiseido, esses produtos são gigantes, são pesquisas gigantes por trás de tudo isso e de um grupo gigantesco. L'Oréal, ela é responsável por várias dessas marcas que a gente tem de beleza. O grupo é um L'Oréal, grande conglomerado, né? É o grupo L'Oréal. Então, assim, a L'Oréal é uma das maiores empresas do mundo de beleza. Então, a gente fala de coisas muito grandes. Apesar do produto importado não ser feito para a mulher brasileira, ainda assim a gente consegue adaptar e fazer um trabalho magnífico, porque a gente é muito criativo. O brasileiro tem isso. Apesar de o produto ser feito para mulheres europeias, sim, a gente tem variações de cores, de tudo, mas ainda assim a gente consegue aplicar na mulher brasileira, porque são peles cuidadas. E muda mesmo o produto, né? Muda muito. As peles brasileiras de mulheres de alto padrão são mais cuidadas, elas vão ao dermatologista, elas fazem reposição hormonal, são mulheres que fazem uso de cremes muito bons e o produto ele vem só para fazer uma camada fina. Uma das bases que eu mais amo usar é a Dior Backstage. Ela não pesa, ela é feita para passarela. Dior Backstage. Ela é feita para o backstage, ela é feita para as passarelas. Você tem inclusive uma receita milagrosa que depois você tem que passar para o pessoal. Eu sempre falo para as minhas clientes, e isso funciona para vocês também, no dia anterior. Anotem aí, pessoal. Da maquiagem, eu sempre peço para elas poderem lavar o rosto, passar um tônico que não seja astringente, para não fazer a abertura demais dos poros, só para remover mesmo a sujeira do dia a dia. E logo em seguida, com um algodãozinho mesmo, umidificar o algodão com Bepantol solução. Se você fizer isso todas as noites, Bepantol solução ele é bem aquoso, ela é uma aguinha, você hidrata a pele, passa pela pele, irriga a pele, aperta sobre a pele assim de forma bem suave e vai dormir. Ao longo do dia, para hidratação da pele, eu costumo sempre indicar o mineral 89, que é um mineral muito bom, que faz reposição de água e de ácido hialurônico, que segura mais a água na pele. O mineral 89 ele tem ácido hialurônico? A base dele é de ácido hialurônico. Que a função do ácido hialurônico é segurar a água sustentação. Dentro da pele. Exato. Ou seja, hidratação vem de hidro, que é água. Então, é muito simples o processo. É tratar a pele à noite. Ou seja, Bepantol, solução líquida e mineral 89. Mineral 89, é básico. Mais fácil do que isso, impossível, né, Exato. gente? E, por fim, o protetor solar, que também tem sido um grande... Está numa grande polêmica, era uma das próximas perguntas que eu ia te fazer. Sim. Como você está enxergando essa polêmica em torno do protetor solar? Existe essa polêmica, mas eu ainda não soltei o meu protetor solar, a minha dermatologista nem deixa, e tenho usado, não tenho tido problema com o protetor solar, mas tem pessoas que não acreditam no desempenho do protetor solar na proteção solar. Eu conheço uma... Essa é a vamos dizer assim, essa é a dúvida, se ele funciona, se ele é eficaz ou não? Ou se ele não ajuda, sabe? Ou se ele está contra. Então, isso ainda tem estudos para se falar sobre isso, eu posso até trazer mais dados depois. Só que tem uma esteticista em São Paulo, na Avenida Europa, em que ela é super contra protetor solar e todos os produtos que ela usa na pele das clientes são produtos naturais. As clientes dela, que são minhas clientes, algumas, as peles são impecáveis. Ou seja, ela manipula. Ela manipula. Ela faz tudo.
os produtos têm a marca dela e tudo. Mas assim, até onde? Algumas ficam sem saber, passo o protetor, não passo, mas a minha pele tá boa, ela deixou minha pele boa, mas estou com medo de ficar sem protetor solar. Então assim, a indústria... Tem se falado muito, né, sobre A indústria isso. inventa muita coisa, a gente sabe disso. Sim. E pronto, as coisas precisam ser vendidas e tem gente que não tem caráter e vende como vende, né? Vende pela notícia, né? Exato. E não pela realidade, né? Exatamente. Isso é super, super engraçado, porque realmente tem se falado muito sobre isso. É a coisa do nutricionista, né? Hoje ele fala que o ovo é saudável, amanhã não é. Exato. O café hoje é bom, amanhã não é. Exato. Então, entra nessa queda de braço, né? A gente tem sempre que procurar se informar, fazer leitura, porque eu acho que isso é muito importante, para não ser alienado. É a mesma coisa do carro, aquela época. Tira extintor, coloca extintor. E o kit de primeiro socorro, Exato. você lembra? Então, assim, a gente tem sempre que ter opiniões próprias. E na maquiagem é a mesma coisa. As coisas vêm por ondas, né? Exato. Na maquiagem comigo sempre foi assim, desde que eu decidi maquiar, desde que eu decidi fazer a minha identidade como profissional, eu falei o que funciona, o que não funciona. Eu vou pegar um pouco desse, eu vou pegar um pouco daquele e vou criar o que eu acho que é legal. Tanto que no meu portfólio não tem delineado. Eu não gosto de fazer delineado. Então eu não vou pôr delineado no meu portfólio, porque eu não gosto. Eu não acredito que o delineado seja tão legal. Você é a favor das inserções de ácido subcutânea para fazer preenchimento, esse tipo de coisa? Eu não me Nas harmonizações faciais? Eu não me vejo sem. É? Eu acho que a gente entrou numa época errada em que tinha-se o termo harmonização facial. Porque fala-se que é prejudicial a médio prazo. Sim, antigamente a gente falava que eles desapareciam em um ano, agora já sabe-se que eles não desaparecem. Não se absorvem completamente? Não se absorvem mais completamente, mas eu sou super a favor, porque tem peles que precisam desse tipo de procedimento. Eu sou contra, é para pessoas que fazem o uso em exagero. O João Adib mesmo é um caso que eu vi uma foto dele como ele era antes e como ele é hoje, ele rejuvenesceu uns 15 Faz anos. super bem. Querendo ou não, o João Adib deve estar com seus 54 Talvez 55 anos. Exatamente. Está Isso super é ótimo. bem. E por que não usar? Percebe? Então, isso eu sou super a favor. Agora, em exageros, bocas muito grandes, sabe? Até porque começa a ficar todo mundo igual, né? Todo mundo muito igual. E nem só. Muito errado, sabe? Então, eu sou super a favor. Porém, acho que a gente tem agora uma outra evolução nessa parte de preenchidores, nessa parte de tratamentos injetáveis. Por exemplo, existe uma dermatologista em São Paulo, Thalita Pompermayer, em que ela trocou a nomenclatura de harmonização facial para comunicação facial. Ou seja, como você quer se comunicar. Eu acho que é muito mais adequado, é muito mais interessante, porque você pode readequar um pouco aqui, um pouco ali, você pode desamassar um pouquinho aqui, desamassar um pouquinho ali, e tudo com naturalidade, sem exagero. E a pessoa fica feliz, né? Exato. E eu acho que é de profissionais assim que a gente precisa. Profissionais que entendem que a naturalidade é mais importante, a gente não precisa excluir alguns procedimentos porque usaram em exagero. Sim. O difícil é você encontrar o profissional que é ganancioso e o cliente que não tem muita noção daquilo que ele está fazendo, porque Sim. ele vai fazendo os procedimentos, ele vai se acostumando. Sim. E aquilo passa a ser parte dele, né? Sim. Ele já não enxerga mais como algo Exatamente. que está artificial. E aí perde a mão, né? Exato. Acho que é reavaliar e procurar um médico que realmente faça sentido. Hoje dentista pode fazer esse tipo de aplicação, o leque abriu bastante. Abriu muito. Então assim, a gente já é campeão de cirurgia plástica há anos no Brasil. É o país que mais faz cirurgia plástica. Inclusive você falou que tem um outro título, né? Dentro desse segmento de cirurgia plástica, que é o Brasil. O Brasil é líder, né? O Brasil é extremamente líder, a gente é até muito criativo. Até nível de profissionais, né? Muito, a gente é muito criativo, então a gente faz muito bem, a gente é muito detalhista. Então muitas pessoas fazem cirurgia plástica no Brasil porque a gente tem um bom acabamento. A gente é muito polido em tudo isso. Então a gente tem esse senso estético, a gente tem esse senso, sabe, criativo, e as pessoas gostam disso. Até mesmo dentista, muitas pessoas vêm de fora para fazer tratamento dentário com dentistas do Brasil. Sim. Uma coisa que você comentou comigo, você vai passar a fazer estudo de produtos, né, dentro do canal? Exato, a gente vai começar a fazer umas resenhas, falar sobre os produtos que são legais, o que não é legal, por que funciona, por que não funciona, e tendência de mercado. Porque todo dia lança produto, todo dia vem produto novo. A gente tem a Rihanna que lançou a Fenty Beauty, a gente tem a Hair Beauty que foi lançada pela Selena Gomez. Então, assim, são produtos que funcionam
no marketing, mas será que funciona na pele das clientes? Aliás, sobre isso que você falou, esse episódio ele vai ser imperdível porque Boa. você vai desmistificar marcas, produtos, procedimentos e tudo mais. Vamos falar sobre produtos, sobre o mercado, o crescimento do mercado. É uma sabatina muito interessante. Exato. Porque o profissional completo, ele precisa saber sobre técnica, precisa saber como o mercado está fluindo, como o mercado não está fluindo e precisa saber principalmente sobre produto, sobre o que está em alta, o que não está. Não precisa ter todos os produtos, você não precisa comprar todas as bases da Dior. Você pode comprar o necessário, o básico que funciona. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes. Eu tenho o que funciona. A caixa de ferramentas, Cláudio, o que tem que ter? Tem que ter coisa boa. Não é só Dior, não é só Chanel. O meu pó favorito para fazer contorno é um pó da Gucci. Mas tem outro que eu posso usar. Porém, nesse momento eu estou com o da Gucci. Só que o pó de selar a maquiagem é o pó da MAC. Eu amo o pó da MAC, é um dos melhores pós. Ele é feito à base de mineral, ele é leve e deixa uma luminância na pele, sabe? Deixa uma pele mais iluminada. Então, assim, eu misturo desde Bruna Tavares, que é uma marca nacional, com MAC, que é uma marca mediana, e Gucci, que é uma marca de alto padrão. Porém, os três juntos, eles fazem um trabalho incrível. Era isso que eu pergunto, se comunicam, né? Se comunicam, e isso é importante. Não é só ter todos os produtos da Dior, todos os produtos da Gucci. E isso é só com o tempo, a prática, a tentativa, o erro e o acerto, né, Exato. Cláudio? A Gucci pode fabricar alguns blushes que não são tão bons, tão legais. Por isso que eu falo, né, o tipo de ensino que você vai promover é um ensino de legado, né? Não é um ensino puramente teórico, ele é comprovado na prática todos os dias, né? Eu quero que as pessoas tenham um repertório, que elas possam falar com propriedade, que elas possam se posicionar com propriedade e que as pessoas olhem para ela com ar de autoridade. É só isso. Sim, que é uma coisa que se busca muito na internet hoje. Exatamente. Quanto mais se vende curso para buscar autoridade, menos autoridade as pessoas conquistam. Só que isso a gente vai fazer na prática. A gente vai sentar, a gente vai conversar, Sim. A gente vai desenhar, eu vou acompanhar a pessoa, vou ver o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo. E mais, o Cláudio tem uma história longa dentro da maquiagem. Você pode muito bem consultar, conhecer, né, a sua trajetória via redes sociais. Exato. Seria legal, inclusive, você informar, porque lá tem todo um histórico de trabalho comprovado, confirmado. Sim. E auditado, né? Muito legal, inclusive. Para quem não acompanha ou que queira acompanhar, o meu Instagram é esse aqui que vocês estão vendo. E fiquem à vontade para poder esmiuçar todos os trabalhos, poder dar uma folheada lá, que vocês vão gostar. É um Instagram bem completo, realmente, dentro do segmento da maquiagem. Eu que não entendo nada, assistindo ali os cases, eu já consigo entender, né, o nível que você consegue elevar o trabalho da maquiagem, né? Então, quer dizer, você representa muito bem, defende muito bem o setor e o segmento, né? Obrigado. Além de elevar na maquiagem, elevar isso tudo, eu quero também ajudar a elevar as pessoas, para os profissionais que estão interessados e que queiram estar comigo nessa, queiram fazer parte da academia e se tornar referência no mercado, assim como eu comecei do nada e me tornei maquiador de grandes mulheres, de grandes celebridades. Eu quero que vocês também consigam chegar lá. Em quanto tempo, Cláudio, você acredita que a gente já passe a ter conteúdos educacionais dentro do canal? Acho que em 3, 4, 5 meses a gente já está com isso estruturado. Tá. Porque eu preciso criar todo... É super importante que as pessoas estão conhecendo agora, né? Isso. O projeto nasce agora, então acho que quanto mais cedo a pessoa seguir e entender, acompanhar, né, a trajetória, mais fácil vai ser de compreender. Exato. Ao longo desse caminho a gente vai estar soltando algumas coisas, vai ter uns materiais bem legais para a gente poder alimentar o canal, mas um produto em si, para que as pessoas possam sentar comigo, para que as pessoas possam me ouvir e tudo mais, em torno de 3 a 4 meses. Sensacional. Queria agradecer pela sua vinda, Renato. Eu que te agradeço, é um prazer imenso. Por essa sociedade incrível, por acreditar nesse trabalho incrível, e a Make Up For Us, ela é exatamente o que a prova eu imaginei, real que você disso. acreditou também. E isso é muito importante, porque tem pessoas que não têm perspectiva, que ainda não sabem como fazer, mas vão aprender com a gente. Com certeza. Obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer.